Voltamos. Pessoal, peço desculpa aqui, o vídeo pausou, mas a gente voltou agora. Bem-vinda, Eliana. A gente voltou, né? Voltamos. Vamos então esperar a Raquel voltar. Eu havia mencionado que esse tema é um tema que realmente dá margem a muita discussão, muito diálogo, né? É um tema riquíssimo e que importa a todos nós, né? Como se comportar, como deve viver a consagração, como um consagrado deve se comportar de maneira geral, né? Estava comentando, mas aí pausou, não sei o que foi que houve a outra, a Liz dizendo que existe lojas especializadas nisso, né? Roupas modestas, achei bem interessante. E eu acredito que é um tema que realmente importa a todos nós, e por isso a Raquel tem muito a falar. Eu percebi muito da sua experiência, e aí a gente vai então recebê-la de novo, certo? Agora a Raquel, para a gente encerrar com a discussão, ela está entrando no de visitantes. Cheguei. Chegamos. Olha aí, agora sim. Meu Deus, vamos lá, Raquel. O tema tá meio que sendo burlado aí pela conexão da internet. Mas em nome de Jesus vai dar certo agora, né? Em nome de Jesus. Raquel, sim, a gente tá falando sobre esse tema, né? Não sei se você ouviu, eu estava falando que a Liz disse que existem lojas especializadas nisso, né? De vender Sim, roupas muitas. Existem muitas, né? Exato. Então, acho que é a saída mesmo, a gente procurar soluções, aquilo que não nos convém mais, né? Meu esposo Exato. até colocou que é melhor ir para o céu amarelo, assim, né? Do que, não sei nem como foi que ele disse, mas do que ir de uma forma não adequada, né? Ou seja, deixar de ir para o céu por causa disso, porque eu levei ao pecado outras pessoas, né? Digamos assim. Vão se, Mas, vão se ah, criando, né? Vão se criando necessidades. Se cria necessidade de andar bronzeado. Mas não era é assim. mesmo. É por isso que a gente tem que entender a história. Essa é uma questão, por isso que eu falei que é uma questão filosófica, porque a filosofia, gente, é quem rege o mundo. Nós temos aqui um tripé da sociedade ocidental, da civilização ocidental, que é o direito romano, né? O cristianismo como um todo, mas a cultura judaica e a filosofia grega. Então, o que, que se buscava na filosofia antigamente? Encontrar a verdade. O que, que o céu é Uhum, azul? Eu vou estudar para entender o que, que o céu... Hoje não. Não, o céu é azul depende. uhum, Né? Então, existem valores que vão sendo criados, necessidades que vão sendo criadas, e a gente vai se tornando dependente ou não. Tem pessoas que não têm necessidade da Eucaristia, uhum. mas alguém que conhece Nosso Senhor tem necessidade. Então, é de você, no dia que você se acostumar a assistir a missa pela televisão, porque não vale não, viu? É um consolo, mas não vale não. É mesmo, Sacramento é sinal, é necessário presença, não vale, verdade. tá certo? Da Fica um mesma alerta, maneira que né, para você... esse tempo de pandemia. Eu também fiquei É, pensando, me ocorreu disso, de algumas pessoas achar que porque a gente está no isolamento, quando voltar, que aí teoricamente depois vai não. dizer assim, não, mas no tempo da pandemia não podia? Não, não pode, tá certo? A gente tem um consolo, o que é que os bispos fizeram? Dispensar as pessoas do preceito dominical. Então as Uhum, pessoas estão dispensadas de irem à missa aos domingos. Aí os meios de comunicação, as redes sociais, ajudam o povo a assistir para se sentir espiritualmente unido àquela missa. Mas aquela missa, sacramentalmente, para você que está assistindo pela televisão, não tem valor, ela tem um valor espiritual. Por isso que uhum, é uma comunhão espiritual, certo? uhum, Agora, se você se acostumar a assistir pela televisão e achar que você não precisa, você vai ver o que vai acontecer com você. Da mesma maneira que você diz assim, vamos fazer uma aglomeraçãozinha aqui na minha casa e eu transmito para vocês. Aí todo mundo lá comendo e você só de longe e depois não me sentir alimentado com aquele churrasco. Isso não pois é. existe. Você vai querer a sua carnezinha na sua casa. Da mesma maneira, nosso Senhor foi feito para morar em nosso coração, para ser É, comungado por nós. Então, é muito isso. Então, cria-se necessidade de andar na moda, cria-se necessidade de vestir tal roupa, de andar de tal maneira, cria-se necessidades. uhum, Então, a gente precisa muito bem ordenar os valores da nossa vida. E essa pandemia veio para ajudar muita gente nisso. é mesmo, é verdade, Para ajudar, se todo mundo souber, tirar as lições verdade. dessa Desse pandemia, a gente período, vai né? criando necessidades. Né? Porque a gente tem a necessidade de mostrar, e a mulher tem muito disso. A mulher tem para mostrar,
para mostrar-se e o homem tem para caçar. É, Então, engraçado. casou, tomar e beber. A mulher está para se mostrar e o homem está para caçar, para olhar, para devorar com os olhos. Então, se você quer ser devorada com os olhos por alguém, pode andar do jeito que você quiser que vão lhe devorar, porque o homem está aí para isso mesmo, É certo? verdade. Então, assim, as palavras são duras, sabe, Kelly? Mas é porque, assim, não dá para viver enganado, não. A gente precisa desejar o céu. Aí, se você morrer amanhã, pelo amor de Deus, esteja direitinho. Olha quando Nossa Raquel, Senhora lhe não, encontrar. não são duras, não. Pelo contrário, o que você fala são palavras verdadeiras e que, de alguma forma, eles entram aqui numa caixinha nossa que nos faz pensar de outra forma. Por exemplo, por que não vestir um biquíni na praia? Você explicou muito bem, né? Por que que a gente tem que ir pessoalmente à missa todos os domingos? Porque não se come um churrasco à distância, como você disse, né? Claro que não é essa, bem nesse sentido, mas é da Sim, necessidade da participação presencial, de viver o sacramento, né? E assim como você, eu imagino que muitos estão nessa saudade desse Santíssimo Sacramento, né? Da gente poder realmente comungar Jesus e viver essa experiência tão linda. Inclusive, falando sobre isso da consagração, né? Como é que você, o que que mudou na sua Eucaristia depois que você se consagrou? O que que você como é que um consagrado vive o momento da Santa Missa, da Eucaristia? Como é que você nos aconselharia nesse sentido? bom, também alguns podem até ficar em dúvida quando leem o tratado, né, Kelly? Porque Uhum, São Luís pede que nas 3 vezes que nós rezamos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu uhum, morar, é que nas 3 vezes, mas não é mais só uma vez que a gente reza. Por quê? Porque São Luís escreve no tempo em que a forma extraordinária, a forma ordinária da missa era o rito tridentino. Não o rito, né? tridentino. Mas a forma extraordinária, mas naquela época só o rito tridentino. Então, hoje, no Novus Ordo, que a gente chama, né? Na missa do Missal de Paulo VI, a gente só fala uma vez, né? Senhor, não sou digno de Não que sou entreis em digna. minha morada. Então, quando São Luís divide esse momento em 3, e diz, cada uma das vezes que você repetir, Senhor, não sou digno, um a Deus Pai, um a Deus É, Filho e um Espírito Santo, né? Então, por que que ele fala isso? Porque quando você vai, quem já teve a oportunidade de ir à missa tridentina, você vai ver que 3 vezes se repete antes da comunhão. Domine, non so dignus, ut intre subtectum meu, enfim. Então, uhum, o que acontece? E é por isso que ele escreve dessa maneira. Né? Só que ele também recomenda que antes da comunhão nós nos preparemos. uhum, Ele tem essas 3 partes, né? A Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito Santo, pedindo a graça de reconhecer a indignidade, porque de fato nós não somos dignos de ter é, Deus dentro de nós. Não somos. verdade. Nosso Senhor é todo santo, é todo perfeito. Nosso coração é cheio de misérias. Então ele vem como sacramento de cura, digamos assim, né? O É, Santíssimo Sacramento vem para nos curar, para nos fortalecer. Ah, mas é porque eu sou pobre, não vou comungar porque eu não sou digno. Você nunca vai ser. Por isso que toda vida antes de comungar, você diz, Senhor, eu não sou não digno. sou digna. Né? Para Verdade. participarmos menos indignamente desta celebração, reconheçamos nossos pecados, porque indignos nós somos. Mas o que Uhum, acontece? São Luís pede, então, que a gente peça o coração de Nossa Senhora emprestado. E o que isso significa? Significa que o coração de Nossa Senhora é imaculado. Então, quando Jesus chegar no coração de Nossa Senhora, ele não vai querer sair correndo, uhum, como pode acontecer se ele chegar no coração de um pecador. Só que às vezes essa questão prática, às vezes você está na missa, você está servindo, você está como um coroinha, você uhum, está como um ministro extraordinário, você está como um ministro de música, e às vezes aquela circunstância ali do serviço pode lhe tirar um pouco do foco. Meu Deus, a uhum. música é essa, deixa eu ver qual que é o tom. Não, o padre está precisando disso, deixa eu pegar a patena, a bandeja da comunhão. Peraí, eu sou ministro, deixa eu ver aqui, tenho que comungar logo para pegar a âmbula e servir. Né? Então, por essas questões, né, que estão envolvidas na realidade litúrgica de hoje, qual que é o principal conselho que a gente precisa ter? Né? E aquela perguntinha que a gente fazia antes. Nossa Senhora pode ir comigo a tal lugar? Nossa Uhum. Senhora pode se vestir? Então, uma pergunta que eu recomendo que vocês façam antes de comungar. Como Nossa Senhora comungaria? Com que amor? Porque às vezes, como ela comungaria é até um pouco muito subjetivo. Um pouco muito, né? É muito É, subjetivo. Mas, assim, com que amor Nossa Senhora comungaria? Né? Com que amor? Porque o que acontece hoje? E isso é abominável. São Paulo diz que o pior pecado é uma comunhão indigna. Né? Tem a blasfêmia contra o Espírito Santo e a comunhão indigna. O que é uma comunhão indigna? É você não se preparar para comungar, mas não está na missa, mas está na missa com o pensamento em todo canto. Olhando rede social, ixi, né? Olha só, eu tenho no meu celular, eu ia buscar o celular está aqui. é, Eu tenho no meu celular o breviário completo. E me ajuda, muitas vezes eu até é, uso, porque verdade. tem muitas coisas e é prático. Agora, olha só, isso aí existe uma tentação sutil também. E você Tentação, está é. usando seu celular por uma praticidade, para alguma determinada coisa, para acompanhar a liturgia, e de repente as notificações não estão silenciadas, está chegando lá
e você tá olhando, não, mas tem nada não, que não sei o quê. Então você não tá inteiro. Imagina uma pessoa conversando com você e fazendo outras coisas, né? Assim, pessoalmente. É, Às vezes até a mulher consegue fazer isso, né? E alguns homens também. Bota um fone, faz alguma coisa, faz tudo, etc. É uma característica. travou dela. Vamos lá. Raquel. Será que, Raquel, você tá aí? Tá mudo o som dela? Pausado o som dela? Ela saiu. É. É, pronto. Eu acho que daqui a pouco ela deve sinalizar que voltou, né? Deve ter caído a internet dela, mas vamos esperar ela voltar. É, isso que ela estava falando é realmente um aprendizado imenso. Como é que um consagrado deve comungar, né? De se imaginar realmente, primeiro, pelo menos agora como eu vivo, né? Tentar viver aquilo de imaginar-se Nossa Senhora do meu lado, Nossa Senhora como minha amiga, como minha companheira, e ela me acompanhando em todos os momentos da Santa Missa, inclusive na hora de receber Jesus. E eu costumo pedir, né, naquela hora, Nossa Senhora, comunga em mim para que a glória de Deus seja. Então, assim eu vou em todos os momentos. O que Voltou. houve agora? Fui eu? Foi você, eu acho que deu alguma coisa aí, mas deu certo, deu certo. Eu consegui continuar e aí depois você entrou. Sim, Raquel, Ah, sim. eu tava falando isso, né, da minha experiência vivendo a comunhão, né, que no meu caso, eu imaginar realmente ter Nossa Senhora como a minha amiga, como eu disse, que foi essa foi a forma como eu fui aprender a viver a consagração, e de Nossa Senhora estar ali comigo o tempo todo, me acompanhando em todos os momentos, né, desde a preparação antes da Santa Eucaristia, durante a comunhão e no pós, na ação de graças, né, que inclusive São Luís até recomenda que pode-se rezar o Magnífica durante a ação de graças e tal. Mas, assim, é realmente pedir que naquele momento Nossa Senhora seja o nosso auxílio para que a gente possa realmente receber Jesus de uma forma mais digna, mais santa, né? Porque se somos consagrados como somos, ela está em nós e assim nós devemos estar mais preparados para receber Jesus. Mas é ter realmente essa reflexão de se imaginar, será que realmente minha comunhão está sendo digna, né? Perfeitamente. Assim, a questão da preparação para a Santa Missa, que é muito importante, né? Assim, não dá para Sim, comungar bem se você não se prepara para a missa. um Então, ato chega na missa, penitencial, em já cima está no da ato hora. penitencial. Aí, daqui que você chegue, que entre no espírito da Santa Missa. Aí acontece alguma coisa, aí chamou minha atenção, porque alguém estava vestido de tal maneira, alguém falou comigo. Na fila da comunhão, o pessoal se cumprimentando. Coisas assim que atrapalham e que você não vai viver com inteireza. E olha só, Uhum, que é o momento da comunhão? É uma prefiguração do céu. O que a gente vai viver no do céu? céu. A união definitiva e responsável com o nosso Senhor. A comunhão eucarística é um beijo de nosso Senhor em nós. Ele, como esposo, deseja habitar em nós. O que é um ato conjugal entre homem e mulher? Homem e mulher que estão ali tornando-se uma só carne. Que momento mais místico. Que altar mais É. sagrado, a cama de um casal casado. Né? Então, aí entra de fato também a vida conjugal de um escravo de amor. Encontrar na sua cama da sua casa um altar onde Deus ali quer que o Espírito Santo desça, como ele faz na Santa Missa. Uhum. O Espírito É Santo de lindo, Deus né? desce sob as ordens do sacerdote e ali não é mais pão nem vinho, é corpo e sangue. O Espírito Santo desce sobre o ventre da mulher e ali não é mais só um e outro, mas é vida, porque só tem vida não é só por causa do espermatozoide e óvulo, não, é por causa da alma que Deus Verdade. coloca naquela criança que está sendo concebida. Então, pensar no ato conjugal de maneira santa também nos ajuda a compreender o momento da comunhão como esse ato de amor entre a alma que ama, que está apaixonada por Deus, como Nossa Senhora, e que Uhum. se encontra com o seu amado. A comunhão ela deve gerar em nós aquele. Entendam bem o que eu estou falando, e eu falo isso de maneira literal no sentido místico. Tá? A É, comunhão eucarística deve gerar em nós um prazer, um gozo verdadeiro de céu, de como céu. um beijo do amado na nossa alma. Então, Uhum. com aquele momento místico do beijo do seu esposo em sua alma, você está disperso com outras coisas? Estou ali, não preste atenção, não faço ação de graças. É a mesma coisa Uhum. que fazer uma refeição e não ter a digestão. Como é que você vai poder é, é,
sentir os efeitos dos nutrientes se você não conseguiu digerir o alimento? Não dá. Uhum. Então, para a Verdade. Eucaristia ser bem vivida, você tem que se preparar, você tem que comungar bem e você tem que fazer uma boa ação de graça. Isso para todo católico, mais ainda para É alguém que mesmo. quer imitar Nossa Senhora e que se entregou a Nossa Senhora. Então, a oração do Magnífico é maravilhosa. O próprio São João Paulo II também recomenda isso na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia. Então, Uhum. a gente precisa viver isso. Eu, inclusive, já estou escutando alguém chamando aí, né? A mamãe. É, a minha bebezinha que acordou, a mais nova. Achei até que ela tinha caído, mas tá se Caiu não? acalmando. Não. Não, não. Isso que você falou, Raquel, é lindíssimo, me marcou também profundamente. Porque muitas vezes a gente esquece que o momento, o ápice da Santa Missa é o momento em que a gente vai realmente comungar Jesus e ali a gente vai viver esse encontro íntimo tão, tão perfeito, né? Que Nossa Senhora vem nos ajudar a viver dignamente esse momento, né? E aí eu ainda tenho aqui algumas dúvidas, Raquel, que eu queria que você pudesse nos esclarecer. Você falou da modéstia, de como vive um consagrado, né? De quais são as práticas que São Luís recomenda e que todos nós devemos viver. E aí eu queria perguntar, depois que a gente se consagra, como ficam as outras devoções? Por exemplo, as pessoas que já costumavam, eu faço a quaresma de São Miguel, então eu faço a novena tal. As outras devoções, pode ou não pode? Como é que fica essa relação, já que eu me consagrei a Nossa Senhora? Deve, viu? Quaresma de São Miguel chegando, 15 de agosto. Cuidem, vão fazer. São Francisco, quando pensou nessa quaresma, disse: esse tempo comum é muito grande, demora demais. Vamos inventar alguma coisa aqui para a gente fazer penitência. E aí Exato, criou a quaresma de São Miguel. Então tem que fazer mesmo. Nossa Senhora é a rainha dos anjos. Ela vai achar ótimo se você começar a rezar com São Miguel. exato. Novena aos santos. Todos os santos foram devotos de Nossa Senhora. O caminho é o Uhum, mesmo. Você só vai se exatamente. ali junto com ele, né? E eu estou me preparando para o meu casamento, sabe, Kelly? Então, assim, eu digo, já que é uma cooperativa, aí cada situação a gente pede um santo para ajudar, e ali Nossa Senhora e São José coordenam, né? Então a gente entrega um a outro, novena, trezena de Santa Terezinha, de Santo Antônio, São Padre Pio também está chegando, agora agosto e É setembro estão mesmo. cheios, porque É no período verdade. da quaresma de São Miguel tem novena de Santa Terezinha ou trezena e É, novena de São Padre Pio. Reza tudo, viu? reza Se tudo tiver aqui. tempo, reza tudo. São Padre Pio, exímio escravo de amor. Ave Maria, ama Nossa Senhora. Perguntaram uma vez, São Padre Pio, o que é que você diz de Nossa Senhora? Vale mais do que a teologia e a filosofia. Ou seja, com o Olha, Rosário, São Padre Pio ensinou muito mais do que com a teologia e filosofia é que ele mesmo. teve que É estudar. verdade. Então, Que tem bom. que viver. Os santos estão aqui para isso. Olhe para Exato. os santos, aprendam a amar Nossa Senhora com eles e com os anjos também. Aprenda a Uhum. reverência de São Gabriel ao chegar para a anunciação a Nossa Senhora. É. Aprenda a reverência de São Miguel ao proteger Nossa Senhora. Né? Uhum. Aprenda a reverência de São Rafael diante dos mistérios de Deus, diante da proteção da Sagrada Família. Então, a gente Que precisa viver lindo. isso. E os santos nem se fala. Olha, Santa Teresinha dizia que ela era mais feliz que a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não teve uma Nossa Senhora para amar. É A gente tem que mesmo. aprender É. isso, né? Muito E a lindo, é mesma verdade. dizia, meu modelo há de ser a Virgem Maria. Santa Teresinha dizia isso, meu Santa modelo há de ser a Virgem Teresinha. Maria. Então, de maneira nenhuma a devoção aos santos vai nos atrapalhar. Agora, o que você precisa fazer? A cada ano, prepare um período para você fazer os Verdade. seus exercícios espirituais, se possível, rever formações, etc., para Uhum. que você possa crescer, né, na sua consagração. Eu fiz a minha Uhum. consagração há 12 anos, Kelly falou que fez a sua há 14 anos, 14. e quando a gente consagra, a gente tem uma visão, e aí, na medida que a gente vai progredindo, os anos Uhum. vão passando, a gente vai renovando, a gente vai compreendendo que a gente não entendia nada. Aí É, a gente entende hoje um pouquinho mais. um Aí quando pouquinho mais, passarem né? mais 12 anos ou mais Vê que 14 não anos, você entende. vai entender que você conhece um pouquinho mais. Mas a Uhum. plenitude do conhecimento da Santíssima Virgem você vai ter no céu, porque aí você não No vai ver céu. mais com Deus. Você vai ver tudo É face a verdade. face. É Né? verdade. Que Então, lindo. essa a realidade, é você ter os santos Uhum. como seus amigos. Amem os santos, se apeguem aos santos, pelo amor de Deus. Melhor ter amigo do céu do que na terra. Não estou É, tá com aí. isso diminuindo meus amigos, muito pelo contrário, o que seria de mim se não fossem meus amigos aqui na terra. Né, para, Exato. inclusive, me Claro. ajudarem a viver a minha escravidão de amor, e como eu falei, devo aos amigos conhecer essa consagração. Devo a outros amigos que hoje estamos unidos pelo coração de Nossa Senhora. Hoje eu tenho certeza, aqueles amigos que são mais próximos a mim, que são as pessoas que de fato Verdade. estão mais unidas ao meu coração, são pessoas que amam Nossa Senhora profundamente, que vivem essa concórdia, o coração no Uhum. mesmo lugar. Então Nossa É. Senhora faz isso, ela se encarrega de aproximar pessoas com os mesmos ideais. Você tem que pedir.
Ah, mas é Tá. porque é muito difícil viver sozinho. Peça a Nossa Senhora que aproxime de você pessoas que querem viver a mesma coisa. Uhum. E assim ela fez comigo, graças a Deus, porque senão, meu Deus, o que seria de mim É, nessa terra? inclusive, esse é o sinal de verdadeira amizade, né? A verdadeira amizade é aquela que. O que é que une os dois amigos de verdade? É quando ele tem um amor em comum, né? E Exato. agora os consagrados são, por excelência, amigos entre si, porque têm esse amor em comum à Santíssima Virgem, né? E isso é muito lindo. Pois então tá ótimo, Raquel. Ainda queria só mais uma dúvida. Aliás, não uma dúvida. Eu queria que você pudesse encerrar de repente deixando uma mensagem às pessoas que nos assistem, o que que você aprendeu nesses 12 anos de consagrado, o que que você aconselha, o que que você recomendaria a essas pessoas que, tanto as que se consagraram há pouco tempo, quanto aquelas que estão ali lutando para viver a sua renovação, e que às vezes pode acontecer, né, em algum momento ou outro, e perdendo essa proximidade da santa devoção, né? O que que você nos diria desde esse seu período aí de tantos anos de consagrada? Fale aí para as pessoas, conselhos, o que seu coração sentir vontade de falar. Ah, meu Deus. Difícil, mas vamos lá, vamos tentar. Bom, eu acho que a primeira coisa é a seguinte, é o que eu falava no começo, mas eu repito, é o relacionamento de amor com Nossa Senhora. Isso é fundamental, né? A gente precisa se sentir amado por Nossa Senhora. O amor é a nossa força. Então você precisa se sentir amado. De que modo? Nossa Senhora sempre vai lhe amar como filho, sempre, porque é mãe. Agora você precisa ter uma experiência de amar Nossa Senhora não somente como filho, mas também como um escravo que está disposto a obedecer sem hesitar, sem questionar, porque o filho questiona, o filho faz birra, o filho desobedece, o filho fica de castigo, etc. O escravo não, né? Então, eu me sinto tão amado como filho. Nossa Senhora me ama tanto, eu sinto tanto o amor de Nossa Senhora que eu não quero mais corresponder somente como filho, eu quero me tornar um escravo. Então, agora a Uhum. senhora é minha rainha e a senhora vai fazer da minha vida o que a senhora quiser. E essa experiência de abandono, de você conseguir se confiar na Nossa Senhora, de você perceber que aquela palavra, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, é verdade, não é mentira. Que Nossa Senhora conduz, na medida que você confia em Nossa Senhora suas decisões, e que você recebe um não da vida, e você entende ali, ah, foi Nossa Senhora que me livrou de algo. É outra realidade. É outra maneira, é outro modus operandi. É uma maneira de viver muito mais feliz quando você entende que tem alguém cuidando da sua vida por você. Ah, eu fui fazer tal coisa, empreender, aquela situação não deu certo. Nossa Senhora quis assim, então ela cuida de mim, eu entreguei. Agora, se de fato você entrega, e não naquela mediocridade que você diz assim, ah, eu entrego para Nossa Senhora o que, algumas coisas assim, os problemas, né? Mas aí, aquilo que eu quero ter para mim, eu não entrego. E aí o próprio São Padre Pio diz, né? Amar Nossa Senhora e fazer que a amem. Então, Uhum. uma das maneiras também de você se sentir amado por Nossa Senhora é na medida que você vê as pessoas se sentindo também amadas por ela. Né? Quando a gente está aqui e alguém diz assim, Raquel, a partir dessa experiência, dessa conversa, eu amo mais Nossa Senhora. Pronto. De minha Nossa Senhora, a senhora tá aumentando o número do seu exército, está aumentando o número dos seus soldados. Né? Ou então, ai meu Deus, eu me senti tão amado por Nossa Senhora, e você vai escutando aquilo, né? E vai crescendo. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, e que também é algo repetido nas mensagens de Nossa Senhora. A oração do Santo Rosário, Penitência. do terço e a penitência. Penitência. Não existe crescimento espiritual sem penitência. Raquel, o que é penitência? É aquela fruta que você gosta muito e você um dia abre mão dela para fazer uma penitência e educar a sua vontade. É o seu despertador tocar num horário e você dizer assim, vou botar 5 minutinhos mais cedo para eu educar meu corpo. Uhum. É A aquela palavra, curiosidade para ver a mensagem do WhatsApp, por exemplo. é a Não, minha não vou ver agora. notificação, Eu vou. a minha notificação ali chegando e eu me segurando. É a oração de joelhos. Uhum. É um pouco mais de tempo, desligar um pouco o celular, desligar as notificações por algum momento no tempo da oração. Educar à Uhum. vontade. Por que educar à vontade é importante? Porque você precisa que a lei natural ela aconteça na sua vida. Qual que é a lei natural? O espírito sobre a razão e a razão sobre o corpo, e não o contrário. Por que as Uhum. pessoas têm tanta dificuldade de se tornarem homens e mulheres do espírito? Porque o corpo manda em tudo. Mas o corpo não pode ser tratado como uma criança mimada. Seu corpo tem que ser subjugado, não porque o corpo seja mau. Oh, não. Mas é porque o seu corpo, ele quer prazer. Foge da dor e busca o prazer. Quem faz exercício físico está o tempo inteiro aí. No pain, no gain. No pain, no... E É. acha maravilhoso.
Acha maravilhoso estar ali. Agora, peça para ficar 30 minutos de joelho na adoração, que não consegue. Aí fala assim, ah, mas Deus entende, Deus sabe, eu estou rezando, mas o celular tocou, mas eu tenho que atender. Ah, mas é porque eu tive que fazer isso aqui, etc. Eu não estou falando de uma mãe que está rezando e o filho acorda e ela tem a obrigação de Estado de acolher o seu filho. Eu estou Obrigação falando de total, você né? deixar a oração por qualquer coisa. Eu não estou falando de você que trabalha sob, eu não sei, esqueci o nomezinho, mas que você está ali, que fica à disposição, né? Que você a qualquer momento pode ser Uhum. chamado para o trabalho. Eu esqueci o nome, tem À um nomezinho. disposição, né? É, os É, profissionais de que fica à saúde, você disposição. fala, né? Isso, tem pessoal da saúde, tem pessoal que trabalha militares, etc. Então, não estou dizendo isso, que de repente vai uma ocorrência e você tem que ir. Assim como um sacerdote. Ah, mas é porque o sacerdote está ali, aí ele está fazendo uma determinada leitura espiritual, que é salutar, que tem que fazer, porque, enfim, todo católico, Uhum. sobretudo um pastor de almas. Ah, ligaram, opa, tem que dar um som dos enfermos aqui. Meu filho, deixa eu terminar essa leitura aqui que está tão boa, tem cabimento. Pois é, Obrigação do verdade. Estado. Né? Então são realidades assim simples que na medida que você vai educando, aí agora isso são pequenos sacrifícios. Existem outros que Nossa Uhum. Senhora vai pedir. Eu não Uhum. quero assombrar vocês não, mas lá na frente Nossa Senhora vai pedir mais coisas, porque ela quer que você seja também uma vítima dela. Então ela vai lhe pedir várias renúncias, né? E aí você tem que estar disposto a fazer e Uhum. entender. Eu ia casar no dia 11 de julho, aí depois eu ia casar no dia 5 de setembro, e agora está previsto para eu me casar 23 de janeiro. 23 de janeiro, a igreja comemora os responsáveis de São José com Nossa Senhora. Estou feliz da vida com essa data, mas Olha aí, se Nossa Senhora mudar de novo, o que é que eu vou fazer? Ela quem manda em mim. Não é sou eu quem verdade, mando. Eu tenho a minha verdade. vontade, não é proibido ter, não. O que é proibido é eu querer que a minha vontade fale mais alto do que a dela. Né? Uhum. Então, são situações assim, que na medida que você deixa que Nossa Senhora reine, minha Nossa Senhora, o que a senhora quer que eu faça? Como é que eu educo meus filhos? Eu sou Uhum. mãe, como é que eu educo meus filhos? Peça a Nossa Senhora para ela ensinar. Como é que Uhum. eu vou reger a minha casa? Peça a Nossa Senhora para ensinar. É um relacionamento, gente. É você conhecer a Nossa Senhora, ler sobre ela, ler a experiência dos santos. E aí que a devoção aos santos ajuda. Porque você pega a vida dos santos, vê como é que eles foram devotos de Nossa Senhora. São João Maria Vianney dizia assim: para oferecer algo a Maria Santíssima, se eu pudesse me vender, eu me venderia com prazer. Olha isso. É isso. É você ver a realidade dos santos e dizer assim, São Bernardo diz o seguinte, um servo da Virgem Maria nunca perecerá, servos Maria nunca peribit. Quer dizer o quê? Que um servo verdadeiro de Nossa Senhora não vai ser condenado. Mas não vai ser condenado não é porque só porque fez a consagração ou porque serviu a Nossa Senhora numa novena. Não é isso. É porque um Uhum. verdadeiro servo de Nossa Senhora a ama e é capaz de renunciar a qualquer coisa por amor dela. Nossa Senhora precisa ser, meu irmão, a causa da sua alegria, a causa do seu sorriso. Você tem que dizer assim, Nossa Senhora me ama. Você acordar, olhar para Nossa Senhora e dizer assim: Nossa Senhora me ama. Louvado seja Deus. Ah, uma cara feia de alguém para mim tem nada, não. Nossa Senhora está sorrindo para mim. Ah, mas é porque eu tô assim, estão dizendo eu tô tendo que fazer essa renúncia, etc. Nossa Senhora me ama e está guardando o céu para mim. Santa É, Bernadette tinha esse desejo. Nossa Senhora prometeu para ela: Minha filha, eu prometo fazer você feliz, mas não nessa vida, na outra. Santa Bernadette é santa, corpo incorrupto. Quantas pessoas vão ao santuário de Lourdes por causa das sim, aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette? Só é que verdade. o que a gente quer? Meu Deus, me livre da Covid, pelo amor de Deus, porque a única coisa que importa nesse tempo é livrar da Covid. Aí, Nosso Senhor não livrou Dom Henrique da Covid, mas é um santo que está no céu, não é? São Francisco e Santa Jacinta morreram em tempo de pandemia, Tempo de videntes de Nossa pandemia. Senhora. São Luís Gonzaga, São Francisco Xavier, enfim, Santa Teresa de Calcutá, que viveu ali no meio das enfermidades, etc, etc. Gente, o céu é mais do que isso. O É céu é mais mesmo. do que isso. Você tem que estar rezando para essa pandemia acabar, não só para você não pegar, mas é para a gente voltar à vida sacramental, para a gente ser mais convertido, para a gente ser Verdade. mais de Deus, porque isso aqui vai passar, no céu não tem pandemia. Mas aí quem vai para o céu? É verdade. O que Quem é que vai vai para o ser céu? da gente depois disso, né? Vai. Quando terminar a pandemia, você vai poder dizer assim: tudo que Deus me pediu durante essa pandemia para que eu melhorasse, eu melhorei, né? Porque a consagração da Nossa Senhora é essa forma de vida. Então, não Uhum. esqueça disso. Nossa Senhora é a causa da sua alegria. A gente reza isso na ladainha. Causa da É, nossa causa da. refúgio dos pecadores. Pecou, não se entregue, não. Corra para Nossa Senhora. Auxílio dos cristãos. Auxílio dos cristãos. Você é cristão, corra para Nossa Senhora, mãe da igreja. Né? Então, É assim, verdade. estrela do mar, tá difícil, São Bernardo diz, nos perigos, nas angústias, nas dificuldades, nas cruzes. Olha para a estrela. Invoca a Virgem Maria. Invoca a Nossa Virgem Senhora é isso. Maria. Olha, motivo de gratidão para você agradecer a Nosso Senhor hoje.
E para eu Diga parar, que aí. senão eu falo demais, né, Kelly? Não, tô, tô, Porque tô, só tô Nossa adorando Senhora. ouvir. Nosso Senhor escolheu para ele o melhor pai e a melhor mãe. Concordam comigo, né? Se tivesse uma Verdade. mulher mais santa do que Nossa Senhora, ele teria escolhido. Não, ele preservou, predestinou, escolheu Nossa Senhora para ser a sua mãe. Da mesma maneira, escolheu São José para ser o seu pai. Ele escolheu. Agora vejam a bondade de Deus onde está. Ele escolheu para si, coisa que qualquer um de nós faria, escolheu Uhum. para si o melhor homem e a melhor mulher para serem seu pai e sua mãe. Mas a bondade de Nosso Senhor está no fato de que ele não quis São José e Nossa Senhora só para si. Ele nos deu. Gente, Nos olha deu. isso. Nosso Senhor tem a sua mãe, a melhor das mães, a Imaculada Conceição, a Santíssima Virgem, e disse E assim: ainda Ó, é mãe de vocês também. Olhou para São José e disse assim: o melhor colo que eu poderia ter, depois que eu nasci, quem me pegou foi meu pai, tá aqui, me ensinou uma profissão, etc, etc, etc. Eu estou dando a vocês. Então, quem tem São José por pai, Nossa Senhora por mãe, por a mãe. certeza desse amor todos os dias, vai ficar mendigando amor por causa de quê? Vai ficar chorumingando por causa de que perdeu isso, que perdeu aquilo, que não sei o quê, que por causa de uma enfermidade. Nas aparições de Nossa Senhora, inclusive nas aparições de Lourdes, que tem ali a fonte como referência de um santuário É, mariano, em que as pessoas vão e saem de lá curadas. Ô, curada. Nossa Senhora, ela cura, mas quantas ela disse, se converteu, eu curo. Vamos parar com isso. Verdade. Se fosse assim, quem é que tem dúvidas, Kelly, que a vida de Dom Henrique era importante para nós? Quem é que não Pois pensava em é, Dom Henrique, mas pelo menos 30 anos aí como bispo, educando o pois povo? é, A gente tem dúvidas de que a vida de Dom Henrique pois é. era uma vida cheia de frutos, que ele poderia fazer muito bem aqui na Terra? Não, ninguém tem dúvidas disso. Verdade. Ninguém tem dúvidas, né? Ninguém tem dúvidas disso. Mas, e aí? Aí Nossa Senhora vai fazer o quê? Deixar Dom Henrique aqui, né? A mesma coisa que Nosso Senhor disse no Evangelho de hoje. Duro, mas a gente tem que aceitar. Nenhum sinal mais será dado. Você já tem. Sim. Não conheceu Dom Henrique em vida, não? Vá atrás da obra dele. Mude de É vida. mesmo. Canal no Essa é a YouTube. realidade. A gente fica apegado a isso aqui. Não, meu Deus do céu, se é para morrer hoje, ter certeza que vai para o céu, que vai ver Nossa Senhora, peça a morte. Agora, se você tem medo, não sabe se vai para o céu, o conselho que eu lhe dou, se converta. É mesmo. É Aí verdade. pronto, aí você vai desejar a morte, porque os santos desejavam a morte, os santos tinham certeza de ir para o céu. Ah, é que você fala assim, parece que é uma coisa tão fácil, não é não. Eu estou falando que é para ver se eu escuto e mudo de vida. É, Não é é fácil mesmo. não, mas é possível, porque Nosso Senhor diz, Santa Teresinha, não colocaria em nosso coração desejos irrealizáveis. É mesmo. Se você tem o desejo de ser santo, tem o desejo de agradar a Deus em tudo, Marília Bessa apareceu aqui, oi, que é uma amiga minha, ô bonequinha. Eu vi aqui ela ainda também me acharam de algum jeito, que eu não tenho Instagram, né, Kelly? Aí alguém me achou aí, mas tamo aí. Olha Então, aí. essa é a realidade. Olha só, Deus não colocaria em nosso coração desejos irrealizáveis. Santa Teresinha, doutora da igreja, nos diz isso. É fácil ser santo, você tem que sofrer, tem que carregar sua cruz. Você vai padecer humilhações, perseguições, injustiças, etc, etc, etc. Como na vida dos santos, tem diferença não. Você vai Uhum. passar por tudo isso. Dom Henrique sofreu. Alguns anos atrás, que 11 anos atrás, sofreu um atentado. No dia que foi eleito bispo auxiliar de Aracaju. Você Foi pode acontecer isso com assaltado, né? você. Danos morais, danos físicos, Corporais, né? sabe? Danos espirituais, batalhas. São Padre Pio apanhava do demônio. São João Maria Vianney, tantos santos sofreram isso. E você quer dormir no travesseirinho e dizer assim: acordei santo. Não, meu irmão. Mas é possível. Vamos continuar, Verdade, certo? é É verdade. possível. E eu parei, Kelly. Prometo que parei. Não, sua mensagem final é de esperança mesmo, mas também de alerta, né? Da gente atentar que nossa vida aqui é apenas uma passagem mesmo e que se a gente não se empenhar dia e noite por viver aquilo que Deus nos pede, que é o empenho, né? A renúncia do pecado para morrer dignamente e merecer o céu, né? A gente não dá para ver o mundo só com flores, né? Mas também é preciso realmente aceitar as cruzes que nos são colocadas no dia a dia, inclusive a Isabel coloca, né? E agora? E quando eu estou rezando e o filho fica no pé, Isabel, ela diz assim, e quando a pessoa está rezando e o filho fica no pé chorando, o que é que faz, né? Penitência, entregar, oferecer a Deus. Eu tenho duas filhas pequenas, eu enfrento isso todos os dias, uma de 1 ano, outra de 3 anos. Isso é muito recorrente no meu dia e nesse período de pandemia, né? Mas isso não pode ser empecilho para a gente parar de rezar, né? Pelo De maneira nenhuma. contrário.
é insistir naquele momento, óbvio, obedecer ao dever de Estado, né, como se diz, e ver qual o motivo do choro, mas inclusive nos momentos de dificuldade, eu quando amamentava a minha primeira filha, que eu tinha muita dificuldade de amamentar, ela tinha dificuldade de ganhar peso porque nasceu prematura, e eu estava partilhando outro dia com uma amiga minha, dizendo que Nossa Senhora foi minha companheira nas madrugadas adentro, em que eu tinha que ficar acordada, mas ao mesmo tempo eu pedi a ajuda dela porque eu precisava ter forças para viver aquela dificuldade, a dor da amamentação que eu não conseguia, enfim. E aí eu até disse que a maternidade ela veio para mim como um balde assim de lição, porque eu nunca me vi tão próxima de Nossa Senhora quanto nesse período da maternidade, sabe? Em que a gente vive isso tão à flor da pele. Mas é isso, é realmente ofertar a Nossa Senhora todas as nossas dificuldades. Por exemplo, esses dias nas vésperas da consagração, né, eu ficava, como é que eu vou viver o sacrifício para poder ofertar a Nossa Senhora? Quais são as penitências que eu posso fazer, né, as renúncias? E aí as coisas foram acontecendo, um dedo machucado, uma enxaqueca insistente. Então, tudo isso, como se, alguns dizem, né? O que Nossa Senhora vai fazer com a minha enxaqueca? O que Deus vai fazer com a minha dor de cabeça? Oferece isso pela santificação, a renúncia né, dos nossos pecados, e ao invés de murmurar, né, reclamar, e oferecendo. E assim a gente vai vivendo, se usar das coisas do dia a dia e transformar aquilo como uma oportunidade de santificação e não de condenação, né? Quando a gente renuncia aquilo, às dificuldades do dia a dia, né? Perfeitamente, Kelly. E eu só aproveitar uma deixa aqui. É importante a gente entender o que significa a oração, né? A oração é um impulso do coração para Deus, para o céu. Eu tô tá um pouquinho diferente da minha imagem, que o celular tá descarregando, eu botei o carregador, viu, gente? Mas por isso que eu Certo. me mexi aqui. Então, assim, o que é importante a gente entender também é que a oração, ela é muito mais algo de dentro do que de fora, né? De dentro do que de fora. A oração, então quem disse que uma mãe amamentando e fazendo daquilo ali uma oferta a Deus, ela não está rezando? Quem Uhum. disse que um motorista que passa o dia inteiro dirigindo, ou então, sei lá, um médico que passa o dia inteiro atendendo, ele não está rezando? A gente precisa entender isso e sair um pouco dessa visão limitada e materialista da oração. Quem Uhum. falou que só se reza quando existe uma oração recitada, por exemplo? Recitada, né? Né? Quando eu estou ali fazendo a oração recitada, que é a oração do Santo Texto, que a gente tanto falou aqui, mas, por exemplo, a liturgia das Oração horas. vocal, né? Exatamente. Não, não é isso. Então, você está trabalhando e você passou o dia inteiro trabalhando, se você consegue, diante desse seu trabalho, varrendo o chão da sua casa, Oferecer. lavando as panelas, cozinhando, entender que ali você pode transformar num ato de amor. Como é que Santa Teresinha foi santa? Ela foi santa Vivendo o amor oferecendo nas pequenas coisas. as tornando as coisas ordinárias em coisas, em gestos de amor extraordinários. Assim viveu São José Maria Escrivá, assim viveram tantos santos leigos, assim viveu São José Moscati, um médico, né, que atendeu tantas pessoas, santificou-se através da sua profissão. Então a gente tem que sair um pouco dessa ideia deturpada e mentirosa de que tanto a santidade só é para religiosos, só é para aqueles que estão nos conventos, senão vamos rasgar aí o certificado de canonização de Santa Giana, São Luís de É, Santa Zélia, né? Enfim, vamos de São José Moscato, como eu acabei de falar. Então, acabar com isso. Dá para ser santo onde você está. Não tem essa história de não é para mim. Você vai ser santo onde você está, porque se Deus lhe confia uma profissão, uma família, é porque você tem que ser santo lá. Santo é para uhum, todo mundo. A santidade é para todo mundo. E a realidade da oração. Né? Entender que a vida de oração, você falava sobre o padre Paulo Ricardo, então quem pode, assiste, acompanha. Né? É também um outro arauto que a gente pode confiar e aprender dele. Né? Vai, uhum, vai acompanhando, acompanha a comunidade adorar, acompanha a nossa fraternidade, discípulos da Mãe de Deus. Vai bebendo, vai tendo uhum, formação. Vai, mas eu não sou vocacionada, eu não quero ser da comunidade. Não tem problema, você para ser um bom católico, tenha formação, conheça a uhum, sua fé, tenha o catecismo, entenda o que é a oração. Né? Então, tem que rezar o texto? Tem que rezar o texto sim, tem que rezar o rosário, tem que ir para a missa. Se você puder, faz estudo bíblico, enfim, reza tuas novenas, reza a quaresma de São Miguel, etc. Mas a oração não é só isso. Isso é, aí é uma parte da oração. Agora, a vida da gente tem que ser oração. Dizia São Francisco: pregue o evangelho, se necessário, ou quando necessário, use as palavras. O que isso quer dizer? Que a minha vida tem que ser oração. uhum, Então, é no que você está fazendo, né? Ah, eu tenho tantos filhos, eu tenho tantas coisas para trabalhar, eu trabalho em 3 turnos. Isso não importa. Vai rezando no caminho enquanto uhum, dirige. Acorda um pouquinho mais cedo, mas eu estou tão cansado.
é o amor. É verdade. Quanto mais É o amar, você vai amor. ser capaz. E para que servem esses sacrifícios? Para reparar, para Uhum, fazer expiação. Para que serviu o sacrifício de Jesus? Para expiar. Para que serve o seu sacrifício? Para expiar. Para uhum, que Deus vai querer? Para que São Miguel vai querer meu chocolate? Meu Deus, fazer a carne de São Miguel e deixar o chocolate. Para que São Miguel vai querer? Para que Santa Terezinha vai querer meu sacrifício? Para que Nossa Senhora vai querer meu sacrifício? Para reparar por uhum. aqueles que não o fazem. Se não Para que fazem. você, mais uma vez, eduque a vontade, eduque o corpo. Essa é a realidade. Perfeito. Foi ótimo. Foi ótimo. O pessoal também estava agradecendo muito, viu, Raquel? Todo mundo dizendo que a live foi muito boa, que tem que deixar gravado, tá? Assim, a primeira parte já tá salva, essa segunda também. Se deixar, a gente segue aí horas e horas adentro conversando, né, Raquel? Mas Eu falo vamos muito, pode. deixar. Tá bom de Fica me já parar aí. já fica o convite para as próximas lives. Com certeza nós vamos te convidar mais vezes. As nossas lives marianas continuam todas as segundas-feiras, então são muitos temas, né? Falar de Nossa Senhora é realmente tem muita coisa. E falar de Nossa Senhora é falar de Jesus, é falar da Santíssima Eucaristia, falar do, né? Enfim. E eu acredito que todos que aqui ficaram até esse momento conosco também têm esse sentimento de gratidão, assim como eu. Foi muito bom, um momento de aprendizado para mim, foi realmente gratificante demais. Obrigada, viu, irmã? Deus te abençoe. Nós agradecemos mesmo, de coração. Acho que a gente pode encerrar com Ave Maria, né? Claro, com certeza. Tudo Deus lhe bem? pague, Kelly. Obrigado a vocês pela participação e pela generosidade nas palavras, nos sentimentos. Oh, eu que agradeço. Vamos para as cenas dos próximos capítulos, viu? Vai ter Vamos, live vamos, ainda, vamos. repeteco, Então, aí. temas de lives aí, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Muito obrigada de novo, viu? E a todos que nos assistiram, boa noite, descansem com o amor de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, viu? Bom descanso a todos. Tchau, Raquel. Amém. Deus te Beijo, abençoe. beijo, Deus Fica abençoe. Tchau, tchau. bem. Boa noite. Boa noite.